Graças a Deus, pode se assentar. Bênção demais. Agora vai ficar mais abençoado porque o ar vai chegar em mim aqui agora. Irmãos, antes de começar, só dar alguns avisos. Dia 31 de março, agora no final do mês, até o dia 2 de abril, acontece a Conferência Sal da Terra do Ministério lá em Uberlândia. E você também pode assistir, acompanhar online. Se você não puder ir lá em Uberlândia, você quiser participar, você pode acompanhar por meio do online. Vai ser transmitido online. Você entra em conferenciasaldaterra.com ou no site do Ministério, ministériosaldaterra.com.br. Você vai encontrar lá um banner para você clicar e você pode fazer a inscrição e acompanhar. Tem toda uma programação, a gente postou lá no grupo do WhatsApp da igreja. Tem vários preletores, várias bandas, vai ser com certeza dias aí abençoados e você é convidado a participar. Dia 9 de abril, agora a programação local nossa. 9 de abril, nós temos seminário de Apocalipse com a pastora Rose. Vai ser um sábado, às 18 horas, aqui na nossa congregação. Você está mais do que convidado a vir trazer suas dúvidas. Nós vamos ter um momento onde você pode estar ouvindo a ministração de Apocalipse, porém participando, tendo dúvidas respondidas, poder fazer um momento diferente do que é feito no domingo e poder ter suas dúvidas até explicadas. Então, 9 de abril, seminário de Apocalipse aqui para a nossa congregação. E dia 30 de abril, no último sábado do mês de abril, nós temos o seminário para casais. Então, os casais da igreja, no final do culto, pode me procurar, você que quer participar, é R$40 por casal. Nós vamos receber o pastor Gilberto, a sua esposa, lá da congregação Vigilato de Uberlândia, do Ministério Sal da Terra. Nós vamos ter os nossos diáconos Tony e Priscila, conduzindo também uma ministração por meio de uma dinâmica. E nós vamos também ter um jantar que vai fechar esse seminário para casais. Vai ser um momento muito importante para nós, para fortalecer, né, os casais da igreja. E a gente cada vez está mais unido, né, em harmonia com aquilo que é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, por este domingo, pela tua palavra, porque, Pai, esse mundo pode falhar, a palavra do homem falha, as promessas que os homens fazem, elas falham, mas as tuas promessas jamais falham, Pai. Aquilo que o Senhor decretou, aquilo que o Senhor fala, o Senhor é fiel para cumprir nas nossas vidas, na vida da sua igreja, e é por isso que nós confiamos na tua palavra e pedimos que a tua palavra venha sobre as nossas vidas nessa noite, lave a nossa alma, conforte o nosso coração, transforme a forma como nós pensamos sobre a vida e possa, de fato, libertar nessa noite todos aqueles que estão precisando ser libertos no nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. Você que nos acompanha sabe que o tema dessa noite é verdade que liberta. A gente postou lá nas redes sociais, o tema dessa noite é verdade que liberta. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, lá no Evangelho segundo João, e a verdade vos... Só quem está acordado agora, vamos lá. Conhecereis a verdade vos... Bênção demais. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade tem esse potencial. A verdade, ao conhecermos a verdade, ela tem esse poder de nos libertar. A verdade nos liberta. E quem é a verdade? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao Deus Pai, ninguém se relaciona com Deus Pai, a não ser por mim. Ou seja, eu sou o único intermediador, mediador, que possibilita filhos se encontrarem com o Pai. Todos, a Bíblia diz que todos vão se encontrar com Deus, mas apenas quem está em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, se encontrará com Deus Pai. Quem não está em Cristo, se encontrará com Deus Juiz. E a gente vai ver mais isso em Apocalipse, com certeza. Então, todos que estão em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, se encontram com Deus Pai. Ele é a verdade. Ou seja, a Bíblia está falando que Cristo manifesta, revela, expressa, ele é a manifestação da verdade.
daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus tem para as nossas vidas? Qual é o sentido da vida? Onde que nós encontramos resposta para a vida? É no Google? É na internet? É na roda de amigos? É nas pessoas? Onde que está essa verdade sobre o que é a vida, porque nós estamos aqui? Essa verdade está manifesta em Cristo Jesus. Ele é a manifestação da verdade. Nele não existe mentira, nele não existe ilusão, ele não veio para nos iludir, ele veio com manifestação da verdade divina sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Então Jesus Cristo é a verdade. E nós vemos que a verdade tem o poder para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela tem esse poder, ela tem essa missão de trazer libertação para as nossas vidas. E aí você se pergunta, Bruno, ela nos liberta do quê? A primeira coisa que a verdade nos liberta é da sentença de morte que tinham sobre nós. Você já ouviu falar sobre pena de morte? Quem já ouviu falar? No Brasil nós não temos pena de morte a não ser em estado de guerra. Se tivermos em estado de guerra, existe pena de morte, está previsto na Constituição. Em outros países, existe pena de morte para alguns crimes, para determinados crimes, conforme está na sua Constituição. E existia uma pena de morte espiritual sobre as nossas vidas. Em detrimento, em razão dos nossos pecados. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. E o salário do pecado, ou seja, o resultado, aquilo que o pecado gera, é a morte. Existia uma sentença, uma punição de morte espiritual sobre as nossas vidas, que nos impedia de viver nossa vida com Deus. Então Jesus Cristo vem como manifestação da graça, como o amor do Pai revelado, morre numa cruz por nós. Porque ele diz, se alguém tem que pagar esse preço, se alguém tem que pagar e morrer, sou eu. Nenhum dos meus filhos precisará morrer, eu morro e derramo meu sangue para que todos possam ter vida e ter uma nova esperança no Senhor. Glória a Deus por isso. Esse é o sentido do sacrifício do Senhor. Então a verdade nos liberta da sentença de morte espiritual que tínhamos sobre nossas vidas. O Senhor tirou o poder da morte e Ele quer que a gente tenha vida no Senhor. Glória a Deus por isso. O Senhor nos liberta da morte. O Senhor nos liberta do poder do pecado. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado, ou seja, existe um poder no pecado que domina, que subjuga, que escraviza as nossas vidas. Ah, não dá nada não, só vou cometer esse deslize. Depois eu volto. Só vou pecar agora, mas depois eu me arrependo. Quantas pessoas pensaram que seria assim e estão no jugo do pecado, estão na dependência, sendo subjugados, escravizados pelo pecado, porque acharam que só um deslize depois voltava e não consegue mais voltar. Parece que estão bem por fora, mas por dentro tem áreas das suas vidas que estão escravizadas pelo poder do pecado. A verdade veio para nos libertar do poder do pecado. Glória a Deus por isso. A verdade veio para nos libertar sobre todas as mentiras que são lançadas sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós vivemos muito aquém, muito fora daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus projetou, sonhou para as nossas vidas, porque foram jogadas, lançadas mentiras sobre nós, e nós achamos que nós somos isso, ou que nós não somos aquilo, que nós não conseguimos isso, quando na realidade existe todo um plano de Deus para a vida da igreja, todo um plano de Deus para mim e para a sua vida, e nós precisamos viver aquilo que o Senhor já planejou para nós, aquilo que o Senhor já sonhou para as nossas vidas. Então Ele nos liberta de toda mentira. A verdade nos liberta de todo achismo. Quantas vezes a gente vive a nossa vida segundo os nossos achismos? Ah, eu acho que é assim que tem que viver, eu acho que é assim que tem que fazer, eu acho que é assim que tem que reagir diante das circunstâncias da vida, é assim que eu tenho que fazer. E a gente vai achando, e a gente nunca consegue alcançar aquilo que a gente tanto gostaria, que é uma vida de paz, que é uma vida onde a gente possa desfrutar das bênçãos do Senhor, não é verdade? A gente acha tanta coisa, mas a pergunta que fica é, aonde todo esse achismo nos levou até hoje? Aonde todo esse achismo conseguiu nos conduzir as nossas vidas até hoje? A verdade vem para nos libertar desses achismos, porque a verdade declarada diz quem nós somos, e quem nós somos, o que nós devemos fazer. Então nós não precisamos achar mais nada, porque a gente já tem certeza de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Estamos entendendo isso? Não tem mais espaço para o achismo. Ah, eu acho. Não, eu sei.
eu creio. Isso é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que se espera no Senhor. Não tem espaço para dúvida, não tem espaço para achismo, porque existe um ambiente de plena convicção daquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus por isso. Estamos entendendo o poder da verdade? Estamos entendendo o que a verdade que está expressa, manifesta em Cristo Jesus tem poder para fazer nas nossas vidas? Estamos entendendo isso? Então, diante desse contexto, eu te pergunto, quem que não tem interesse que nós conheçamos a verdade? Satanás. Quem que está tão empenhado em fazer com que a gente não tenha acesso, não conheça a verdade? Satanás. A missão de Satanás, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para confrontar, destruir a verdade. O ataque de Satanás não é diretamente na pessoa, mas é na verdade que está sobre aquela pessoa. Quando ele encontra Jesus Cristo, o que ele diz? Ele utiliza da palavra do Senhor, que é a verdade, porém de maneira distorcida, para fazer com que Jesus pudesse cair em tentação. Quando ele encontra Eva no jardim, ele não ataca Eva, ela utiliza da verdade que Deus estabeleceu de maneira distorcida para tentar Adão e Eva. Nós estamos vivendo um período de guerra. Nós estamos numa terceira guerra mundial. A história vai nos mostrar que é isso. Rússia, Ucrânia e todo o restante do mundo que fica ali dando pitaco, que não resolve nada, que fica falando, que fica entrando, fazendo isso, fazendo aquilo. É guerra, é um ambiente hostil, um ambiente de guerra. O petróleo já subiu, gasolina já chegou no nosso bolso, não é verdade? É um ambiente de guerra. E eu tenho assistido, tentado acompanhar nos jornais algumas notícias, e é engraçado que em vários jornais, especialistas, pessoas ali que estão ali para comentar, que têm uma experiência em geopolítica, etc., etc., muitos dizem a mesma frase, que remonta anos para trás, que é a seguinte: em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Ou, a primeira vítima de uma guerra é a verdade. O que está acontecendo lá? Quem sabe? Só Deus sabe. A gente tem acesso ao que um fala, que o outro fala, o que o outro pensa, a percepção de um, a percepção de outro, não é verdade? E o que de fato é a verdade está lá? Só Deus sabe. Um casal briga, chega na pastor Michel, pastora Rose para se aconselhar. Qual que é a verdade? Só Deus sabe. Não é assim? O marido vai falar uma coisa, a esposa vai falar outra, e só Deus para manifestar a verdade e revelar o que de fato está precisando acontecer. Existe uma briga num relacionamento qualquer, existe uma discussão no trânsito. Qual que é a verdade? Só Deus sabe. Um vai falar que um não deu certo, outro vai falar que não sei o que, não sei o que lá. Só Deus sabe. A verdade está sempre sendo atacada. Satanás utiliza essa estratégia de atacar a verdade desde a fundação do mundo, gerando uma desinformação, ou seja, ele utiliza da verdade, mas manipula a verdade para favorecer os seus próprios interesses. Isso que é uma desinformação. Utilizar a verdade, manipular ela para favorecer o interesse de uma ou de um grupo de pessoas. Então Satanás chega para Eva e o que o Senhor lá atrás disse para Adão? Adão, estou te apresentando o jardim que eu criei dentro do Éden. E dentro desse jardim, Adão, você está vendo? Tem tantas árvores frutíferas, tantos frutos para você comer. Pode comer de todos os frutos, vírgula. Apenas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse você não come. Porque eu criei vocês para o bem. E vocês não têm estrutura para conhecer o mal. Uma vez que vocês conhecem o mal, como eu criei vocês para o bem, vocês não foram criados para ter estrutura para lidar com o mal, vocês vão se tornar escravos do mal. Então, o que o Senhor disse? Podem comer de todas as frutas, vírgula, menos do conhecimento do bem e do mal. Essa é a verdade. Satanás chega para Eva e diz: Eva, não é verdade que o Senhor disse que pode comer de todas as frutas? Ponto de interrogação. Ele mentiu? Ou ele utilizou da verdade? Ele utilizou da verdade declarada, mas ele manipulou a verdade em seu favor. O Senhor não disse pode comer de todas as frutas, ponto.
O Senhor disse, pode comer de todas as frutas, vírgula, menos do conhecimento do bem e do mal. Ele tirou o vírgula, apagou e falou, não é verdade que o Senhor disse que pode comer de todas as frutas? Eva responde para a serpente e diz assim, não é bem assim. Ele disse que eu posso comer de todas as frutas, menos do conhecimento do bem e do mal. Satanás atacou a verdade. Ele já começou desde a fundação desse mundo atacando a verdade. E ele disse para Eva, não, pode comer. Pode comer porque no momento que você comer, seus olhos vão se abrir, você vai conhecer além do bem, você vai conhecer o mal. Assim como Deus conhece. Poxa, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Eu quero ser como Deus, então ela vai lá e come, Adão come, e cai em tentação, e cai em pecado. Qual foi a estratégia de Satanás? Atacar a verdade. Qual é a estratégia de Satanás desde então? Atacar a verdade. Ele ataca os fundamentos da igreja, ele ataca os fundamentos da palavra do Senhor. Ele se aproxima de Jesus Cristo e utiliza da própria palavra do Senhor para tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. A estratégia do inimigo sempre foi a mesma, atacar a verdade. Estamos entendendo isso? Então, meus irmãos, nós estamos nesse ambiente, nesse contexto de conflito. Assim como tem uma guerra acontecendo lá na Europa, Ásia, nós temos também uma guerra acontecendo no mundo espiritual. Um conflito que existe no mundo espiritual e que só vai terminar com a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Que conflito que é esse, Bruno? Vamos ver lá na carta aos Gálatas, a igreja da região da Galácia, que Paulo escreve, capítulo 5, verso 16, do 16 ao 26. Gálatas 5, 16 até o 26. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ora, o que é o andar no Espírito? É viver na dependência do Senhor. Quando ele diz, olha, andai em Espírito, vivam pelo Espírito, significa que nós precisamos aprender a viver as nossas vidas na dependência do Senhor. Como é que eu vivo a minha vida na dependência do Senhor? Como é que eu coloco isso em prática? Qual que é a receita para fazer isso acontecer? É a nossa vida em devocional constante ao Senhor. É onde eu acordo e eu aprendo a orar. Eu aprendo a ter gratidão, agradecer a Deus pela minha vida, por tudo até aqui. Aprendo a consagrar a minha vida, os meus planos ao Senhor. Aprendo a meditar nessa palavra do Senhor na Bíblia. A ler a Bíblia, buscar entendimento. Buscar conhecer e buscar entender o que Ele está me falando. Isso é assim que se dá o relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com a Laira e a Laira mais se relaciona comigo, mais forte se torna o nosso vínculo. Concorda? Quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais forte se torna a minha fé. Concorda? Amém? Está me entendendo isso? Então, por consequência, quanto menos eu tenho me relacionado com o Senhor, mais frágil se torna a minha fé e mais fácil fica eu de ser tentado pelo tentador, pelo Satanás, que constantemente está atacando as verdades do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. E cada vez mais eu caio em crise de identidade. Porque se eu estou distante do Senhor, eu já vou me perdendo em saber quem eu sou no Senhor. E porque eu já não sei mais quem eu sou no Senhor, qualquer pessoa que chega para mim, ou qualquer proposta do maligno que chegar para mim falando, faça isso ou faça aquilo, porque você é isso ou você é aquilo, eu vou acreditar, porque eu estou distante da verdade. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Ele veio para iluminar as nossas vidas e apagar, levar embora toda a escuridão da mentira. Então aqui a gente aprende que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é necessário que o cristão, que o filho e a filha do Senhor aprendam a viver na dependência de Deus, a andar no Espírito, a viver no Espírito, a se relacionar com Deus, a ter uma relação com o Senhor. Porque senão a nossa relação se resume a um domingo, a 1 hora e meia de culto. Por semana, isso não dá nem 2% do nosso tempo semanal.
Nem 2% do nosso tempo semanal é tempo suficiente para estabelecer um relacionamento? Seja sincero. Se o nosso relacionamento com Deus está resumido a 2% do nosso tempo semanal, então nós não temos tido relacionamento com o Senhor. E por isso que nós entramos em crise de identidade. Porque nós não sabemos quem nós somos em Deus. Porque a Bíblia manifesta, revela a verdade que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Então ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne. Bruno, eu não quero viver uma vida satisfazendo os desejos da minha carne. Porque eu sei que tem coisa que é pecado e eu não quero praticar. Mas eu não consigo. O que ele está falando? Andais no Espírito e jamais. Vocês não vão satisfazer os desejos da carne se vocês estiverem andando no Espírito. Porque vocês vão ser tentados? Sim. Mas vocês vão ter uma fé consolidada para poder dizer não. Não quero. Porque fazer isso é contrário à minha identidade no Senhor. Glória a Deus por isso. Verso 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo está revelando, olha, nós estamos diante de um conflito na esfera espiritual, uma guerra que existe na esfera espiritual. A Bíblia diz que quando nós fomos encontrados por Cristo Jesus, nós somos novas criaturas em Cristo. Novas criaturas, o que é ser uma nova criatura, se não uma nova pessoa? Mas, Bruno, eu continuo tendo o mesmo exterior. Uns mais gordinhos, outros mais magrinhos. Continua a mesma coisa por fora, sim. Mas o que muda é o que está lá dentro. É o nosso coração, é a nossa mentalidade. Nós nos tornamos novas criaturas porque nós começamos a ver e viver essa vida de maneira totalmente transformada e diferente. Glória a Deus por isso. Como nós somos novas criaturas, então nós estamos aprendendo a viver as nossas vidas não mais como antes a gente vivia, como o velho homem vivia, mas agora como o novo homem, a nova mulher em Cristo Jesus deve viver. Estamos acompanhando isso? Isso é fácil ou é difícil? Porque se eu sou uma nova criatura, eu estou aprendendo agora a viver de maneira diferente, segundo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu encontro conflitos. Porque diante de situações, diante de momentos, diante de propostas, diante de desejos que antes eu tinha e que ainda surge, carências que eu quero satisfazer, eu ainda penso como o velho homem, como a velha mulher. Porque eu ainda estou momentaneamente preso a esse corpo carnal. E aí eu preciso aprender a viver como nova criatura. Por mais que, às vezes, o meu coração possa manifestar emoções e a minha mente pensamentos que nos remetem à velha criatura, pela fé, porque eu tenho intimidade com o Senhor, porque eu tenho fé no Senhor, porque eu sou uma nova criatura, eu sei a minha identidade em Cristo Jesus, eu falo, não, eu não quero pensar mais assim, eu não quero desejar mais essas coisas. Eu não vou me render a viver uma vida fora da presença de Deus. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então é uma vida que constantemente nós estamos sendo aperfeiçoados e aos poucos nós vamos aprendendo cada vez mais a sermos semelhantes a Cristo. Semelhança é um processo. Quando um bebê nasce, acabou de sair da mãe, com quem que ele parece? Com o joelho. Não dá para falar que parece o pai ou a mãe. Mas conforme vai crescendo, vai passando o tempo, a fisionomia do criança, seja homem ou mulher, vai apresentando traços que puxam mais o pai ou a mãe, não é assim? E aí você começa a ver uma semelhança. Como novas criaturas, nós vamos aos poucos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos ensinando, vai nos tratando, vai moldando o nosso caráter, até que nós possamos cada vez mais sermos semelhantes a Cristo. Até que as pessoas vão olhando para nós e falando assim, ei, eu estou vendo paz na sua vida, eu estou vendo alegria, eu estou vendo algo que nesse mundo não oferece. Mas você tem para oferecer. Por quê? Porque nós somos semelhantes a Cristo Jesus, glória a Deus por isso. Então existe esse conflito, onde a carne deseja coisas,
das obras da carne, mas a gente vai aprendendo pouco a pouco a dizer não para a carne e sim para o Espírito. Verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, ou seja, libertinagem, a pessoa fazer tudo que lhe agrada, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. O que são porfias? Discussões, brigas, rixas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, pessoa dada a bebida, glutonaria, pessoa dada a comida. Também é obra da carne, meu irmão. Quer dizer que na pastelaria e pedir 2 pastéis eu tenho que começar a prestar atenção. Paulinho foi na pastelaria outro dia e pediu um pastelão desse tamanho e falou que ia pedir outro. Tá certo que ele é jovem, está em fase de crescimento. Mas glutonaria também é obra da carne. Porque muitas vezes a gente busca satisfazer ou preencher certos vazios emocionais por meio da bebida ou da comida. A gente come para poder sentir bem, se sentir satisfeito. E se iludir que o nosso coração também está satisfeito. Mas passa um momento que a gente fica saciado e aquele vazio dentro de nós volta a existir. Quem está entendendo isso daqui? Não? Isso é muito fácil de ver com chocolate. Né? Tá nervoso, está ansioso, come um chocolate. Aí dá aquela saciedade, depois passa e você está com o mesmo problema. Aí você está com 2 problemas, porque você engordou e está com um problema do mesmo jeito. Glutonaria é obra da carne também. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem pratica a obra da carne não herdará o reino de Deus. A prática, meu irmão, revela caráter. As práticas de uma pessoa revelam o seu caráter. E o que é uma prática? A prática não é um ato. Existe um ato e existe uma prática. A prática é o ato feito de maneira regular. Então é algo que faz parte da minha vida. É algo que faz parte do meu exercício regular. Então eu regularmente faço tal coisa. Isso é uma prática. Eu escorreguei aqui na banana e acabei cometendo esse ato. Isso não é uma prática. Isso é um ato isolado que você comete, você se arrepende e você fala, não vou mais fazer. Estamos entendendo essa diferença? E ele está dizendo que os que praticam, aqueles que têm um exercício regular dessas obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Ah, Senhor, mas eu fui na igreja, mas no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pois é, mas não herdarão o reino dos céus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a capacidade de suportar adversidades com paciência. Longanimidade é a capacidade, segundo o dicionário, de suportar afrontas com paciência. Muitas vezes nós somos afrontados durante um tempo e é difícil a gente lidar com afrontas, com difamações, com calúnias. Como que a gente lida com isso? Com longanimidade, tendo um longo ânimo, capacidade de suportar as adversidades e as afrontas durante um período de tempo. Neemias, sexta-feira, ensinou isso, Esdras, Neemias, Zorobabel. Inclusive, sexta-feira, você é nosso convidado, estudo bíblico. Breve nós vamos começar outro material, não é isso? E aí você vem. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito, são obras que só Deus pode manifestar na nossa vida. Imagina você ouvir algo que mexe com o seu caráter, que mexe com
com quem você é, com a sua essência. Você fica contrariado. E ao invés de você ir lá e exercer vingança, justiça pelas suas próprias mãos, você olhar para essa pessoa e ter domínio próprio. E falar, não vou fazer nada contra essa pessoa. Tem que ter muita, mas muita maturidade espiritual, não é verdade? Quem que possibilita isso para nós? O Espírito Santo de Deus. Se eu ando no Espírito, o Espírito de Deus manifesta as obras do Espírito, as obras dele. E o domínio próprio é uma delas, mansidão é uma delas. Contra estas coisas não existe lei, não existe nada que te impeça. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. O que é uma concupiscência, Bruno? É um desejo imoderado. Não é apenas um desejo, mas é um desejo que pulsa, que é latente no meu coração, na minha mente, que eu fico querendo, desejando, e eu não consigo pensar em mais nada, eu não consigo fazer outras coisas. Se eu não satisfazer esse desejo, é uma concupiscência. Se vivemos 25 no Espírito, ora, andemos também no Espírito. Como quem diz, viva uma vida coerente diante do Senhor. Se você vive no Espírito, se você crê em Cristo Jesus, então ande também no Espírito Santo de Deus. Pratique, busque, se relacione com o Senhor durante o seu dia a dia. 26. Não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então o apóstolo Paulo escreve aqui, depois você lê na sua casa o capítulo 5 inteiro, lê todos os capítulos, 6 capítulos da carta aos Gálatas, muito importante. E ele nos mostra que nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de guerra no ambiente espiritual, de conflito. Mas diferente do que a gente possa achar do que é essa guerra, do que é esse conflito, Satanás, o que é esse conflito? É o ataque sistemático de Satanás à verdade. Ele não precisa de muita coisa. Se ele atacar a verdade, que é o pilar que sustenta a nossa vida, e nós, numa fé frágil, permitirmos sermos enganados por Satanás, esse pilar quebra, se rompe, e nós perdemos toda a nossa identidade no Senhor, e nós nos tornamos reféns do pecado, subjugados pelo poder da morte que opera no pecado. Então, diante desse conflito que existe espiritual, Satanás tem atacado todos os dias a verdade. Satanás ataca a verdade. A verdade que eu encontro aonde, Bruno? Na palavra do Senhor, revelada pelo Senhor em Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a manifestação, a revelação da verdade. Ele está sempre atacando a verdade. E nós precisamos, como igreja do Senhor, nos posicionar. Nós estamos vendo um conflito onde muitos que diziam que iam se posicionar a favor da Ucrânia não estão se posicionando tão assim a favor da Ucrânia. Onde muitos que estão dizendo ser isentos estão se posicionando nos bastidores em favor de um ou de outro. E num conflito, meu irmão, nós precisamos aprender a ter maturidade para nos posicionar. E muitas vezes o posicionamento é muito difícil porque gera desgaste. Se eu me posiciono, eu crio uma inimizade. Não é assim? Se eu me posiciono, mas aí o fulano não conversa mais comigo, o ciclano não conversa mais comigo. E a gente tem receio de nos posicionar. Nós precisamos aprender a nos posicionar. Nós precisamos aprender a ter maturidade para nos posicionar diante do ataque sistemático que Satanás tem feito à verdade, às verdades que Deus deixou na sua palavra. Estamos entendendo isso daqui? Nós precisamos dizer, não, basta, chega, isso não entra mais no meu coração. Senão nós vamos nos tornar reféns da manipulação, da desinformação que Satanás traz para as nossas vidas. Foi assim que ele fez com Eva, foi assim que ele tentou fazer com Jesus e que ele tenta fazer com a igreja.
Porque Ele sabe que se a igreja de Cristo Jesus, presta atenção nisso, andar no Espírito Santo de Deus, a igreja de Cristo Jesus vai manifestar as obras do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus manifestando as obras do Espírito Santo, meu irmão, as portas do inferno, a Bíblia diz que não prevalecerão contra a igreja. Posso ouvir amém? As portas do inferno não têm poder. Isso significa que Satanás, que os demônios, seja o que for, não tem poder para resistir, para prevalecer quando a igreja avança. Quando a luz do mundo, que é Cristo Jesus, que está na igreja, começa a brilhar na nossa cidade, porque a igreja tem se posicionado diante dos ataques de Satanás. Estamos entendendo isso? Quantas pessoas vivendo na escuridão, no engano, na mentira, e você vai lá e se posiciona. Meu querido, não é assim. Não é isso que você tem, que Deus tem para a sua vida. Para com isso, Deus tem coisa muito melhor para você. Você está vivendo um casamento desestruturado, uma família desestruturada, você está sempre caçando confusão com todo mundo, Deus tem uma vida de paz para você. A pessoa fala assim, o que é isso? Quantas pessoas nunca ouviram isso na sua vida? Se a igreja do Senhor Jesus Cristo entender que quando andar no Espírito, vai manifestar as obras do Espírito e vai brilhar a luz de Cristo, nós vamos entender que a verdade, que tem poder para libertar, porque conhecereis a verdade vos libertará, vai alcançar a nossa cidade, vai alcançar pessoas que estão perdidas, que muitas vezes já desistiram até das suas próprias vidas, mas a verdade alcança, o amor de Deus alcança e transforma a vida de todos. Então Satanás não quer que a gente entenda isso. É por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios que o Deus desse século, Satanás, cegou o nosso entendimento. Ele quer que a gente viva a nossa vida sem ter compreensão, sem entender o que está acontecendo, parecendo zumbi, que anda, que come, que fala, mas que não entende nada, que não compreende o que é a sua vida. Porque quanto mais a igreja for morna, menos a cidade onde nós vivemos será transformada pelo poder do Evangelho. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, no Evangelho existe poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê pode ser transformado, porque no Evangelho tem poder. No sacrifício de Cristo Jesus feito na cruz existe poder para nos salvar, para nos redimir, para transformar as nossas vidas, as nossas relações, as nossas emoções. O Senhor quer transformar as nossas vidas. Então Jesus nos chama, nos levanta e fala, igreja, vivam, andem no Espírito. Porque andando no Espírito, as obras do Espírito vão ser manifestas. E a luz de Cristo Jesus brilhará na nossa cidade. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a ficar de pé para a gente ter uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Tenha esse momento de intimidade com Deus aí onde você está. Não se preocupa com quem está do seu lado, na sua frente. Você que está em casa. Feche seus olhos, não se preocupe com nada. Nesse momento, se preocupe em apresentar sua vida diante do Senhor. Você que às vezes reconhece que tem vivido sua vida no automático, tem vivido sua vida com seus afazeres, com seus compromissos, tem feito o que tem feito, falado o que tem falado, se relacionado com quem tem se relacionado, mas hoje você identificou que falta você andar no Espírito de Deus, que falta você se relacionar mais com o Pai, que falta você fortalecer mais a sua fé. Hoje você de repente reconhece que tem alguma área da sua vida que não está manifestando as obras do Espírito. E o Senhor não quer te despedir essa noite sem antes te alcançar, sem antes te tocar, sem antes visitar o seu coração. O Senhor essa noite quer visitar os nossos corações, quer abraçar as nossas vidas, curar as nossas feridas, cicatrizar a nossa alma, trazer paz para todo esse caos que muitas vezes está na nossa mente. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida pesada, porque a gente está tentando produzir resultado, e nós não conseguimos produzir resultado, a gente não consegue produzir solução para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo diz, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, eu vou cuidar de vocês.
eu vou tratar a vida de vocês, eu não vou deixar nada faltar, eu vou ser o Senhor da vida de vocês. Essa é a proposta de Cristo. Quem anda no Espírito Santo de Deus, tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. E por isso encontra paz no seu coração, porque sabe que todas as coisas estão sendo supridas pelo Senhor. O Senhor quer levantar a sua igreja para andar no Espírito Santo. O Senhor quer levantar a sua igreja para renunciar às obras da carne. Coloca a sua mão no seu coração aí onde você está. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque nessa noite, Pai, o Senhor fez questão de falar conosco, fez questão de falar com o seu povo. Deus, tantas igrejas nesse momento com as portas abertas na nossa cidade de Uberaba. E nós temos certeza, Pai, que a verdade do Senhor está sendo anunciada, Pai. Nós temos certeza, Pai, que a verdade do Senhor está sendo anunciada. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor visite cada igreja dessa cidade, como o Senhor tem nos visitado, a fim de que a Tua verdade seja estabelecida, a fim de que os corações sejam transformados, sejam libertos do pecado, libertos das mentiras, libertos dos achismos, a fim de que a Sua igreja possa, Pai, emergir nessa cidade, manifestando as obras do Espírito, para que a nossa cidade, os nossos amigos, as pessoas que o Senhor tem confiado ao nosso convívio, possam ser alcançadas pela luz de Cristo, pelo poder desse Evangelho, que transforma as nossas vidas, transforma a nossa mente, transforma a forma como nós enxergamos e lidamos com a vida, transforma a forma como nós sentimos, lidamos com as nossas emoções. Oh Deus, nós não queremos viver na mesmice. Pessoas que fazem o que fazem sem entender nada e que estão perdidas. Não, Deus, nós fomos encontrados por Cristo Jesus. Nós éramos a ovelha perdida nesse mundo, que fomos encontrados pelo bom pastor que é Cristo Jesus. Nós queremos viver como novas criaturas. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a renunciar, a abrir mão, a dizer não para as obras da carne. Nós dizemos essa noite não para a prostituição. Eu falo aqui, meus irmãos, o que nós vamos abrir mão essa noite, e você fala amém, pode ser? Nós abrimos mão essa noite das obras da carne, a obra da prostituição. Nós abrimos mão essa noite da obra da carne da impureza. Nós abrimos mão essa noite da obra da carne da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, das discussões, da ira, da discórdia, da inveja, da bebedice, da glutonaria. E nós dizemos sim para as obras do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Se você concorda, diga amém e dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus por isso. O Senhor é bom.